E aí eu já pergunto, né, como é que está essa pré-campanha? A gente tem visto aí a movimentação cada vez mais intensa, né, dos grupos, das chapas, né? A gente tem a chapa que você está junto com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, né, que é o candidato ali ao governo do estado, se movimentando bastante, principalmente também pelo interior do Rio Grande do Norte. Isso foi um dos motivos para o senhor deixar a presidência da FEMURNE um pouquinho antes? O senhor ainda tinha um prazo a mais, né, para sair, mas foi para trabalhar já essa pré-campanha? Sim, também. Com certeza esse foi um dos motivos, e por achar também que não havia compatibilidade em estar presente da federação, que representa todos os municípios do estado, e estar também na pré-candidatura majoritária, uma vez que nós não vamos ter o apoio de todos os prefeitos. Então, tem município, por exemplo, que nós vamos estar lá do oposto do atual prefeito, então não é justo eu estar numa pré-campanha divergindo de um prefeito o qual representava pela federação. Coerência. Isso. Como é que está a questão de lançamento dessa pré-candidatura? Já circularam informações sobre a possível data do dia 21. Está confirmada esse evento, está confirmado o evento do dia 21? Lançamento da chapa, né? Lançamento dessa chapa com as pré-candidaturas para o governo, para vice, para o Senado. E o que a gente pode esperar desse dia 21? Está confirmado para o dia 21 de março, não é? Às 15 horas, será um evento grandioso. Estou trabalhando inclusive na parte da mobilização. Teremos a presença também do nosso pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, do senador Rogério Marinho, do senador Estício Valentim, não é? Então são... Estício está confirmado? É porque um blog divulgou que Estício tem informações e que Estício não poderia ir. Não, Estício está confirmado, está presente, inclusive a Leandro está participando das reuniões com a gente, no grupo de trabalho que a gente formou para discutir esse dia 21. Babá, muito se fala da questão dos apoios de prefeitos nessa eleição, só que essa contabilidade aí ainda não está bem clara. No caso da chapa de vocês, Álvaro e Babá e mais esse grupo, especialmente a chapa majoritária, quantos prefeitos vocês contabilizam hoje apoiando a chapa de Álvaro e Babá? Nós temos, eu acredito que hoje, Túlio, nós temos em torno de entre 80 e 95 prefeitos, né, na nossa contabilidade. Claro, ainda falta confirmar, nós vamos agora, com o meu afastamento da FEMURNE, a partir da próxima semana, nós vamos intensificar essas conversas, vamos visitar também... Mas esse povo vai aparecer, esses nomes vão aparecer ou vai ficar só no número? Vai sim, nós já temos aí, com certeza hoje batido o martelo, em torno de 90 prefeitos, né? Em torno de 90 prefeitos nós temos essa contabilidade, sem falar em o outro lado, em vários municípios também do estado. A expectativa é que estejam, inclusive, nesse lançamento. Exatamente, vamos convidar todos. Esperamos que a grande maioria, se não todos, estejam presentes nesse dia 21, inclusive com suas caravanas. Deixa eu perguntar aqui, vamos falar sobre eleição indireta, né? O mandato tampão aí, a gente aguarda aí a possibilidade da saída da governadora Fátima Bezerra ali do comando para disputar o Senado, é algo que ainda, né, não está certo ainda, apesar do PT Nacional reafirmar o nome dela, o nome da governadora Fátima Bezerra nessa disputa. Ela já deu entrevistas dizendo que vai realmente disputar o Senado, mas a gente vê outras movimentações nos bastidores. E aí eu pergunto, como é que estão estas movimentações em relação ao mandato tampão, ao nome que vocês gostariam aí que representassem já, inclusive, o grupo de vocês nesses 6 meses aí à frente do Executivo? Eu vou até complementar. O senhor acredita que a governadora, de fato, renuncie para que vocês possam trabalhar a questão dessa eleição indireta? Essa questão da eleição indireta é uma incógnita ainda, porque algumas pessoas acham que a governadora vai renunciar e outras não. Isso só depende dela, não é? Então, existe também essa decisão nacional do PT de que a governadora deverá ser candidata a senadora, mas nós estamos conversando nos bastidores, inclusive o senador Rogério Marinho chegou em Natal, vai passar esse final de semana em reunião, inclusive vai sentar com o presidente da Assembleia, Ezequiel, que eu acho que é peça fundamental nessa eleição indireta, como também na eleição de outubro, né? Então, o senador Rogério Marinho, o ex-prefeito Álvaro Dias, né, o prefeito Paulinho Freire, o próprio Steve estão esse final de semana em várias reuniões para poder discutir esse tema. Babá, inclusive junto com o presidente da Assembleia. Justamente isso que eu ia falar. Há informações de que Ezequiel
poderia apresentar o nome do secretário Guilherme Saldanha, do atual secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha. E como ele está em negociações, em contato com esse grupo liderado pelo senador Rogério Marinho, ele levaria esse nome a algum veto desse grupo que você faz parte, você, Álvaro e os demais, os deputados, ao nome de Guilherme? Ou isso? Como é que Eu acho que vão trabalhar um consenso, né? Um consenso, e Guilherme também é um nome técnico, né? Vão trabalhar um consenso com relação a isso. O nosso grupo entende que tem que ser um grupo mais técnico que político nesse momento, porque o Estado está realmente, pelo pouco tempo que se tem nesse mandato tampão, precisa de uma pessoa altamente técnica para poder tirar o Estado da situação que se encontra, não tirar, preparar para que quando o próximo governo entrar já esteja uma condição melhor do que está hoje. Fora Guilherme, rapidinho, Karina, fora Guilherme, tem algum outro nome que você ouviu falar nos bastidores, os que pode ser citado assim? Sim, tem alguns nomes, mas eu não vou citar aqui não, deixa logo, deixa logo a gente... Nomes técnicos? Nomes técnicos, por sim. exemplo... Deixa porque alguns nomes foram citados, por exemplo, naquele dia eu perguntei ao presidente da FIES, ele não é afiliado a partido político, está fora. Depois eu perguntei também ao presidente da Fé Comércio, Marcelo. Mas ele pode se filiar ainda. Para essa eleição, não. Sim. Para essa eleição, tem que estar afiliado. Ele pode. Não. Essa indireta, no meu entendimento, ele pode se filiar ainda. Babá, o presidente da Assembleia terá esse encontro político com o senador Rogério Marinho, o senador Stevenson, com Álvaro e tal, para tratar de eleição indireta. Mas vocês já contam como certo o apoio do presidente Ezequiel para a chapa Álvaro Babá? Está se conversando há muito tempo com relação a isso. Acredito que naturalmente isso ocorra, não é? Inclusive, talvez o presidente Ezequiel vá para o republicano, não é? Então tem conversado muito com o prefeito também de Natal, Paulinho Freire, tem conversado muito também com o senador Rogério, com o próprio Stevenson, né? E também com o Álvaro Stevenson Dias. também iria para os republicanos com Ezequiel? É o que está pautado, né? Se não houver nenhuma mudança... O senhor era presidente da FEMURNE até ontem, se eu não me engano, quando teve a transmissão do cargo. O senhor foi prefeito 2 mandatos. O que motivou o senhor a disputar agora, né, colocar seu nome à disposição para disputar um cargo como vice-governador do Estado? Qual é a relação, por exemplo, o senhor que tem um trabalho muito forte em defesa das prefeituras, dos municípios, do municipalismo? O que levou o senhor, então, a colocar o seu nome à disposição? Como é a relação dos municípios com o governo do Estado na atual gestão da governadora Fátima Bezerra? O que me levou o grupo, eu sempre disse, Ana Karina, que eu era um soldado do grupo. Eu me coloquei como pré-candidato a senador no início, né? E depois de algumas reuniões, algumas conversas, o grupo achou que eu ajudaria muito mais na pré-candidatura a vice-governador, por representar esse municipalismo, por ter uma boa relação com a grande maioria, se não todos os prefeitos do Estado, lideranças políticas, prefeitos. Eu tive a oportunidade de ser prefeito por 4 mandatos e nesse tempo eu convivi com muitos prefeitos que hoje voltaram a ser prefeitos, com outros que estão fora da prefeitura, que são ex-prefeitos, que são lideranças, né? Enfim, com toda a classe política, liderança de todo o interior, e a gente tem uma relação muito boa, independente de partido, seja de partido A ou B. Nós fizemos uma relação boa e fizemos um trabalho que foi aprovado na federação. Inclusive disputamos uma eleição contra o candidato do governo aqui e conseguimos uma votação expressiva, né? Então isso mostra o respeito que a gente tem dos prefeitos do Estado, e eu acho que essa aproximação, esse trabalho em representar também esse municipalismo, eu acho que foi que chegou a que nós possamos estar presente na chapa como pré-candidato a vice-governador. Pois é, mas aí o senhor escolheu a chapa da oposição. Como é, na sua avaliação, enquanto tão próximo assim, dos gestores, a relação do governo Fátima atualmente com os municípios, com os gestores municipais? O diálogo com o governo não era bom, mas quem dialogava sempre comigo, principalmente, né, representando a federação, é o secretário Cadu. Ele sempre nos atendeu, nos informou. O que o governo realmente falha muito são no repasse aos municípios. Que repassos obrigatórios. Obrigatórios, exatamente, que é dos municípios, né? Que são recursos que pertencem aos municípios, como por exemplo, chega a atrasar o ICMS, chega a atrasar o Fundeb, chega a atrasar a farmácia básica, não se paga, chega a atrasar o PETERN, né? Então esses recursos, sem falar que as emendas individual dos deputados estaduais que pertencem aos municípios, também não se tem o pagamento
como devia ter. Então, Por falar nisso, Babá, antes de você sair, você deu algumas entrevistas dizendo que o secretário Cadu Xavier fez contato sobre o projeto de lei do deputado Gustavo Carvalho, que foi aprovado por maioria, não, por unanimidade até, na Assembleia Legislativa, que a governadora vetou. Ele disse que tinha alguns vícios, mas que estava construindo um texto com a FEMURNE, que até então o senhor presidia. Isso realmente existiu, porque até agora a Assembleia vai levar de novo o projeto, o veto da governadora, para ser analisado e derrubado ou não, porque até agora não houve uma movimentação, é isso? inclusive, eu tive hoje pela manhã reunido com o Cadu e com o novo presidente Zé Augusto Rego. Nós tivemos uma reunião lá na Cefaz hoje pela manhã, 8 horas da manhã, para tratar, claro, apresentar também o novo presidente Zé Augusto, e também falar desse projeto, né? E aí, o secretário Cadu, junto com o Álvaro, nos garantiu que até o final desse mês, estaria entregando esse projeto. O problema, segundo eles, é que o Banco do Brasil que está tendo dificuldade nessa questão aí dos repasses direto aos municípios, né? Então, sentaram com o Banco do Brasil ficou de encontrar uma solução, mas ele nos garantiu hoje que até o dia 30 esse projeto de lei estaria na Assembleia Legislativa. E se não, a gente deixou bem claro que vamos trabalhar o veto junto aos deputados estaduais. Derrubar o veto de Fátima. Exatamente. Babá, recentemente ocorreu essa operação da Polícia Federal lá em relação ao prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. O senhor tem contato permanente com os prefeitos e havia algumas situações, Saulo chegou a falar sobre isso aqui, de que alguns prefeitos estavam planejando anunciar apoio a Alisson e nessa operação recuou. A minha pergunta é, pelas conversas que o senhor tem com os prefeitos, isso repercutiu negativamente, essa operação da Polícia Federal repercutiu negativamente na candidatura de Alisson? O que a gente tem ouvido, não é claro, em alguns prefeitos também, isso deu uma parada, não é? Não é que alguns deram ré, mas houve realmente uma parada. Isso não é bom para ninguém, não é? Não quero aqui, até porque o prefeito Alisson tem que se defender, tem seu direito à defesa, não é? Mas nós sabemos que um problema desse ele não é bom para nenhum político, para ninguém, não é? E consequentemente, claro, algumas pessoas, alguns prefeitos também deram uma parada para pensar melhor, para ver a posição que vão tomar. Por falar em Alisson, no seu discurso no lançamento da sua chapa, no discurso dele, ele lhe deu umas alfinetadas, né? Falando que não precisa. Falando em relação à federação e tal, a prefeito e tal, menos que referindo a você ao posto que você ocupava, e você, naquela época, ainda não estava oficializado, mas praticamente caminhava tudo para seu nome ser indicado. Isso pesou para sua saída da FEMURNE? Não, eu não entendi que foi para mim não, Saulo. Eu acho que ele falou, falou como um todo, né? E assim, enquanto eu estava presidente da FEMURNE, eu tenho uma convicção e a consciência tranquila que dei o meu melhor, independente de partido político, né? Independente de ideologia, partido político. Eu sempre fiz com muita isenção e os prefeitos são testemunha disso. Inclusive, no grupo a gente foi muito comemorado, né, o nosso trabalho enquanto presidente da FEMURNE, então fico muito feliz por isso. Babá, o seu companheiro de chapa, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, ele disse em mais de uma oportunidade que essa eleição ela vai ser polarizada, segue uma projeção nacional e que seria esquerda e direita e que, portanto, mesmo com Alisson tendo um patamar razoável nas pesquisas, liderando algumas das pesquisas, ele acredita que o segundo turno, a disputa real seria entre Álvaro e Cadu Xavier representando a esquerda e a direita representando Lula e o esquema Bolsonaro. O senhor também comunga dessa mesma opinião? Acredito também, no que o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, falou para candidato a governador. Naturalmente, existe uma polarização a nível nacional, como todos nós sabemos, e essa polarização com certeza vai vir aqui. E aqui vai estar o PL e o PT. Não é? Então, na hora que começar principalmente o programa eleitoral, por exemplo, na hora que vai estar Lula pedindo para Cadu, vai estar o Flávio Bolsonaro pedindo para Álvaro. Então, naturalmente, haverá essa polarização, eu acredito, assim como houve aqui em Natal, quando foi na eleição e como houve também em 2018, né, que foi a polarização, que só que Fábio Danta já veio no final, mas houve a polarização, tanto que o senador Stifsky era um nome muito forte, mas mesmo assim não conseguiu, não é, ficar ali próximo do debate entre os dois, entre a direita e a esquerda. Agora, Babá, a gente sabe que nas últimas eleições
o PT, o presidente Lula, ele levou vantagem aqui no estado do Rio Grande do Norte em termos de votação. Tanto que aí na última eleição, Bolsonaro só ganhou no município de Parnamirim. Lula ganhou em todos os demais municípios. Você acha que nessa eleição, no atual cenário, está havendo algum tipo de mudança de pensamento, de mentalidade? Vocês acreditam que no interior vai dar para fortalecer esse trabalho, para tirar o voto de Lula, para confirmar um voto em Flávio Bolsonaro e na chapa apoiada por Flávio Bolsonaro? Eu tenho certeza de uma coisa, Ana Karina, os prefeitos agora estão mais encorajados. Por quê? Porque eles já compararam uma gestão enquanto nós tínhamos o presidente Bolsonaro como presidente e compararam já a gestão enquanto tem o PT no governo, o presidente Lula. A diferença é enorme. Na época de Bolsonaro não se tinha dificuldade nos municípios. Não se via falar em atraso de pagamento, atraso de fornecedor, atraso de nada, não é? E hoje a gente percebe a dificuldade que os municípios passam, a maioria das vezes com atrasos em fornecedores, atrasos de contratos, não é? O próprio governo do estado a gente percebe que está atrasando também, já principalmente quando chega no final do mês a questão do inativo, né? Está se atrasando, e na época do presidente Bolsonaro isso não ocorria, pelo contrário, quem estava atrasando botou em dia o que estava devendo. Então eu acredito que agora os prefeitos estão com mais coragem, já perceberam a diferença, e eu tenho certeza que, com certeza, o Flávio Bolsonaro o seu percentual será muito maior do que o do seu pai, Jair Bolsonaro, na eleição passada. Muito obrigada. Rapidinho, então, por causa do nosso tempo. Toda a mídia, quem acompanha a mídia sabe que você teve um peso muito grande na vinda desses prefeitos. Por ter sido municipalista, por ter sido prefeito. Você acha que esse foi o seu diferencial para compor a chapa de Álvaro Dias? Essa sua relação e articulação com os prefeitos? Além disso, eu acrescento o municipalismo, que eu acho que o prefeito Álvaro, que quando foi prefeito de Natal, inclusive filiou a federação, filiou a prefeitura de Natal, a federação, não é? Então eu também, além desse relacionamento, também por ser uma pessoa municipalista que representa o municipalismo no estado, né, no interior e também nas grandes cidades também. Então acho que isso, junto com esse conhecimento, foi que levou a fazer parte dessa chapa. E o evento? Evento 21 de março. Chapa fechada. Tem horário já? 15 horas, chapa fechada nesse evento, 15 horas. Olímpia Recepções. Aqui no prolongamento da Prudente Moraes, exatamente. em Candelária. Okay. E nós esperamos um grande número de lideranças, né, e da população também lá presente. Ok, muito obrigada, Babá Pereira, com né? presença de Flávio Bolsonaro, né? Ele falou já, explicando aqui pra gente aí que a expectativa é que os prefeitos aliados aí estejam presentes e também os candidatos aí. A gente fala do senador Stevenson Valentim, que chegou a ser cogitado, e a possibilidade do senador não estar lá, mas aí Babá Pereira já confirmou não, viu, André? aqui. Nos bastidores aí tudo pode acontecer